Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero convidar vocês, assim, antes de começar esse vídeo, para que nós possamos rezar, né? Rezar pedindo que o Senhor nos abençoe, que tenhamos esse momento, seja um momento de partilha e um momento em que possamos crescer em graça, todos nós juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos doutores da Igreja, rogai por nós. Santas Virgens, rogai por nós. Santos arcanjos de Deus, rogai por nós. Santos confessores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos. Eu tive um tempo assim, um tanto ausente nessa pandemia por causa no canal Tesouro no Céu, no canal Luz de Deus também. E estou querendo retomar os vídeos, as gravações. Por quê, gente? Porque, como diz, como diz o apóstolo São Paulo, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, um testemunho, no caso, de como foi a minha conversão, minha conversão a Deus. Então, meu nome é Fábio, Fábio Fernando Cristo. Eu participo, eu vim para a Renovação no ano de 1994, ou seja, fazem 26 anos aí, agora, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, 26 anos, estamos no final de 2020. E assim, irmãos, então Deus me trouxe para a igreja através do movimento da Renovação Carismática Católica. Mas assim, um pouco antes disso, no ano de 1994, eu lembro que foi um ano muito marcante para mim. Então eu tinha perdido, a minha avó paterna. Ela morreu no ano de 1992, a avó Ana. E assim foi a primeira morte, vamos dizer assim, que eu me lembro, assim, que nós tivemos em família. Eu tinha 12 anos. E aí começa um pouco, você começa a perceber que sobre a questão da realidade da morte. É interessante isso, Quando chegou o ano de 1994, no dia da Sexta-feira Santa de 1994, se eu não me engano, caiu no dia 1º de abril, O pessoal costuma dizer que o dia 1º de abril é o dia da mentira, Mas para mim aquele dia foi o dia da verdade. E no que eu acordei, a minha mãe, assim, ela sempre foi uma mulher, assim, muito zelosa com as coisas da igreja. E ela nos ensinou, assim, que na Sexta-feira Santa a gente não ergue nem o som, Não coloca som alto, não liga a rádio e tal, nada. Porque é um dia de respeito por causa da questão da morte de Jesus. Mas assim, eu gostava bastante naquela época, ainda com 14 anos, um adolescente, eu gostava de ler aquelas bíblias ilustradas. Eu lembro que tinha uma bíblia ilustrada que tinha 3 figurinhas, do lado direito, um textinho explicando, e 3 figurinhas do lado esquerdo, mas ela era grande, assim, Contava, claro, as histórias, as narrativas bíblicas, a história dos personagens bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu gostava muito de ler aquela Bíblia. Gostava das figuras, era muito bem desenhado. Até procurei dessas Bíblias e não achei, não lembro o nome, acabei não achando. E eu lembro, assim, irmãos, que me ocorreu um fato muito importante. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu senti Deus falar no meu coração, quando acordou naquela Sexta-feira Santa. Eu senti no meu coração aquela passagem que depois eu fui descobrir, que estava no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, que diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? E eu fiquei pensando, nessa passagem, fiquei assim meio que meditando essa passagem, mas
Sabe, isso é verdade mesmo. Do que adianta eu viver aqui 60, 70, 80 anos, mas e eu morrer e ir para o inferno? Do que adianta isso? Então é muito melhor eu ser amigo de Deus aqui nessa vida, né? Foi a forma como Deus achou para me tocar. É muito melhor eu ser um amigo de Deus aqui nessa vida, eu fazer aquilo que Cristo manda, eu buscar a salvação e viver a eternidade no céu, claro, né, gente? Vamos usar a terminologia moderna de hoje, é um negócio, desculpe, eu sei que não é o termo correto, mas assim, pra gente entender, é um negócio muito bom, né? É um negócio muito bom. Mas claro, assim, no começo da minha vida de fé, a gente tem muita dúvida sobre essa questão de morte, se realmente tem uma vida após morte. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso, né? Nenhuma dúvida do que a Santa Mãe Igreja nos ensina, né? Tem muita prova, né, gente? Os milagres eucarísticos, os corpos incorruptos dos santos, o Santo Sudário, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, os vários milagres ocorridos ao longo da história, o testemunho dos santos, dos mártires, das virgens, dos confessores, a própria história da igreja, né, que se ela for bem contada, né, se você pegar uma pessoa que conheça a história da igreja, por exemplo, como o professor Felipe Aquino, você vai ver que a igreja é uma instituição maravilhosa ao longo de toda a história, né? É a maior instituição de caridade do mundo. Então, claro, hoje essas minhas dúvidas estão sanadas, mas naquela época não. Então eu lembro, assim, irmãos, que eu fiquei pensando, puxa, mas é isso mesmo, né? Eu tenho que procurar buscar a vida eterna. E foi curioso porque um tempo depois disso, eu gostava muito de acompanhar a Fórmula 1 nessa época, e eu lembro que ali no dia 1º de maio de 1994, eu estava vendo uma corrida de Fórmula 1 e foi aquela corrida, né, em que o piloto brasileiro, o tricampeão mundial Ayrton Senna, acabou morrendo num acidente, né, no GP de Imola, né, na curva Tamburello, enfim, ficou bastante conhecido. E essa morte, de maneira especial, ela mexeu comigo. Mas mexeu comigo em que sentido? Porque, cara, o Ayrton Senna era, na época, assim, para quem gosta de Fórmula 1, o Ayrton Senna era o cara imbatível, era o cara insuperável, né? Era o melhor piloto, assim, que naquela época se falava, claro, depois, assim, ele teve a carreira interrompida, mas depois dele veio o Schumacher, né, ganhando títulos. Mas, assim, o Senna era o cara que não poderia morrer, e ele morreu, sabe? Então, aquilo ali chamou muita atenção, porque... E toda aquela questão, as investigações em cima da morte dele, o funeral nele no Brasil, que foi um funeral, assim, gente, gigantesco, né? Ou seja, o que aquilo mexeu comigo? Todo mundo morre, sabe? Todo mundo morre. Então aquela frase que veio no meu coração de que adianta ganhar o mundo inteiro se o homem vier a perder a sua alma, isso se tornou mais forte no meu coração. Mais tarde só eu fui saber que ela estava na Bíblia, essa frase. E ali eu comecei a voltar assim, eu comecei a me encaminhar para o grupo de oração. Eu lembro que eu fui no primeiro grupo de oração e colocaram lá na frente, né? Eu fui lá na frente, daí convidaram as pessoas que vieram primeiro, que vieram a primeira vez para levantar, e cantaram uma musiquinha. Eu quase morri de vergonha, né? Mas enfim, no primeiro momento até eu não gostei, né? Eu até falei pro pai assim, quando nós fomos no primeiro grupo de oração, que eu fui aqui em Prudentópolis, né? Sou de Prudentópolis, Paraná. Eu falei assim para ele, pai, tô indo porque você tá pedindo, mas eu não vou e não quero mais saber, né? E mais tarde, tanto que fui e tô até hoje, né? Graças a Deus. Ou seja, então eu fui pescado por Jesus, né? Fui pescado por esses pescadores hoje do nosso tempo, pescadores de homens do nosso tempo. E aí no final do ano começou um seminário de vida no Espírito Santo, né? Aqui em Prudentópolis veio um pessoal de Guarapuava pregar, né? Entre os quais estava, né, o Jatir Tonini, né, que hoje está na Diocese de Cascavel, o Ironis Puldaro, né, veio pregar aqui, tinha o Amarildo, o Jorge, né, a Lídia, né, mulher de Jatir. Então veio um pessoal muito bom pregar o seminário aqui. E ali, gente, né, Deus me tocou, me curou, me libertou, enfim. E ali eu fui, assim, pescado definitivamente para Deus, né? Definitivamente para Deus. Sou muito grato a Deus, né, por Deus olhar a miséria, né, que eu sou, e por Ele ter feito tudo o que fez. Mas, assim, foi assim a minha conversão, sabe?
E assim, meus irmãos, uma coisa que um ano depois disso, eu lembro que eu fui mais ou menos um ano depois disso, eu lembro que fui no Congresso Jovem, lá em Maringá, lá no Cairós, lá em Maringá, naquela casa de retiro, né, que se chama Cairós, que tem lá em Maringá, e teve um congresso estadual do Ministério Jovem. Na época não se chamava Ministério Jovem, se chamava Secretaria Marcos, né, então o tempo das secretarias, então da Renovação Carismática. E eu lembro que o pregador que estava falando era um missionário, se não me engano, chamado Ricardo, de Curitiba. Esse missionário, ele falou assim, olha, e aquilo me marcou muito, ele falou assim, olha, é muito triste a gente ver pessoas que estão na caminhada da renovação carismática de igreja, porque a renovação carismática é algo que o Espírito Santo suscitou na igreja, que tem trazido tanta gente para a igreja. Eu vi quantos padres que surgiram por causa da renovação carismática. Eu vi quantas lideranças leigas que surgiram graças à renovação carismática. Então aquele padre, ele falou assim, aquele missionário, ele falou assim, olha, ele disse assim, a gente vê gente de caminhada de 16 anos de renovação, que abandona a caminhada, que entrega até a Bíblia, que volta para o mundo. E eu lembro assim que eu comecei a partir daquele momento, falar para Deus, assim, pedir a Deus, Senhor, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero perseverar até o fim, perseverar até o fim, perseverar até o fim. E eu quero perseverar até o fim, né? Eu tive durante minha caminhada um esfriamento espiritual, que eu vou testemunhar isso num outro vídeo, né? Mas eu acabei perseverando e Deus me resgatou novamente, né? Deus me resgatou novamente, embora eu não tenha assim, saído da igreja, né? Tenha dado uma esfriada, né? Mas o Senhor me resgatou novamente. Mas é isso, meus irmãos, esse é o meu testemunho de conversão, né? Sou muito grato a Deus, a gente tem que tem que deixar Deus nos alcançar, né? E temos que dobrar a nossa cerviz, dobrar o nosso coração para que a graça de Deus ela se faça presente sempre dentro de nós. Eu quero convidar você para que nós possamos encerrar esse momento, né? Pedindo que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.